Então, de forma muito resumida, quando um sujeito, estando consciente do eu que ele é, que está ali, faz algo como um reflexo do exterior, sem levar em consideração isso, ele acaba caminhando para um processo de ignorância, certo? E se parar para pensar na vida comum de uma pessoa, perceba como quando alguém fica se jogando em, por exemplo, opiniões exteriores, né? Os estímulos exteriores constantemente, ela vai meio que apagando aquela consciência individual que ela poderia ter. Não, eu concordo com você no sentido de que é possível se conectar com nós mesmos de uma maneira mais profunda do que a maioria das pessoas se conecta. Isso eu não argumento contra. O que eu argumento contra é que mesmo que você se conecte profundamente com você mesmo, você nunca vai ter realmente o completo entendimento de quem você é ou do que você é, entendeu? Eu aposto que todos os monges budistas que meditam pra caralho continuam meditando porque eles não acreditam que eles já encontraram o fim de toda a autoconsciência que eles poderiam ter encontrado. Sim. O ponto é o seguinte, especialmente no contexto que a gente vive. As pessoas, elas não fazem esse processo introspectivo de chegar e falar assim, poxa, quem eu realmente sou? Qual é a minha essência? O que eu realmente acredito? O que eu quero fazer nesse mundo? O que é a minha verdadeira vocação? E pelo contrário, especialmente por conta desses troços aqui, desses celulares, constantemente são expostas a estímulos exteriores. Então, ela vai perdendo o contato com aquela essência e se tornando, honestamente, como num cachorro. O cachorro, o que ele faz? Ele vive com base no que fazem ao redor dele. Você puxa o rabo dele, ele vai e te morde. Esse tipo de coisa. Então, em relação às opiniões políticas, por exemplo, eu falo aqui sem medo que a maioria das pessoas, as opiniões políticas que elas têm, não são levando em consideração esse processo interno. Não é questionando sozinha. Não, é sendo exposta constantemente. Não é nem mais uma propaganda do tipo stalinista, do tipo da União Soviética. É uma propaganda muito sofisticada por celulares, assim. É a cultura dos influenciadores, né? Também. Sim. Mas recomendação por recomendação, aquilo vai te levando a um caminho. Exato. Sim, não, isso eu concordo com você. Não discordo, não. Então, por isso que eu cheguei a falar, mas a pessoa que faz uma besteira, por exemplo, ela tem a responsabilidade por aquilo. Eu entendo o seu ponto, mas levando em consideração o que a internet está se tornando, o quanto as pessoas estão imersas nesse mundo cibernético e perdendo aquilo que elas são, não levando em consideração o que certas atitudes podem trazer para a vida delas, eu chego a concluir o seguinte, a gente tem que ter uma preocupação com isso. Por exemplo, o sujeito que decide comprar um daqueles cursos de macho alfa, não sei o que lá, replicar aquilo na vida dele, dependendo do curso, ele pode ferrar muito a vida dele e de outras pessoas. E por que ele fez isso? Porque ele não teve aquela consciência interior de chegar e falar, poxa, mas será que isso é certo? Poxa, mas será que eu estou fazendo o que é correto? Então, igual a questão do aborto, né? Bom, se uma mulher tem maturidade, ela chega e considera as consequências espirituais para ela, psicológicas, porque como eu posso mostrar aqui, tem estudos mostrando que essas mulheres sofrem de diversos problemas psicológicos depois que elas fazem, não são todas, mas é uma estatística absurda. Quantos por cento? Se não me engano, 81, posso achar aqui para você. Os números, né? Então, assim, muita coisa que eu trouxe aqui. Também tô cagando também, não precisa ser... A galera vai lá e pesquisa lá. Não, eu selecionei porque eu não quero chegar e só falar aqui uma coisa por cima. Bom, mas depois eu vou organizando enquanto a gente faz isso daqui. Eu também posso pegar uma estatística que põe mulheres que tiveram filhos e muitas também têm problemas psicológicos. Eu acho que o problema psicológico é uma... Essa eu posso provar que não. Que mulheres que têm filhos não têm problemas psicológicos? Que mulheres que são casadas, elas são, se não me engano a estatística certa, é 3,5 vezes mais felizes do que as mulheres que não se casam. Putz, mas felicidade é tão difícil de você saber o que é, né? É real... difícil um estudo que prove que a pessoa é feliz de verdade. É difícil você quantificar, mas você pode fazer um monte de questionário. Você pode chegar e falar assim, como você se sente todo dia? Você toma antidepressivo? Você
já se pensou em se matar, certo? Tem algumas questões, algumas perguntas ali no questionário que você pode fazer uma certa estatística, mas eu concordo que é algo difícil de se fazer. Mas é mesmo assim, né? Tem esse estudo aqui, ó. Aqui tá meio feio aqui, né? Promiscuous America, América promíscua, inteligente, secular e menos feliz. E aqui são os estudos mostrando isso. Daqui é do Instituto da Família, ifsstudios.org, que prova exatamente isso. Prova que as pessoas que mais se jogam nessa vida de promiscuidade, por exemplo, não só têm uma dificuldade em depois ter uma família e ter filhos, como se tornam mais tristes com o tempo. As pessoas mais inteligentes são mais tristes mesmo, né, também. Tem essa lógica também, né? É difícil. Por isso que eu não gosto muito de dados, tá ligado? Eu também Porque não. os dados, eles dão uma foto de uma parada que não é necessariamente representativo da realidade. Eu também não gosto, mas assim, as pessoas gostam. Entendi. É a narrativa central. A ciência moderna, ela domina o discurso. Então, É verdade. você não traz, às vezes, uns dados, o cara fala assim, é só da tua cabeça. Mas é muito fácil entender. É muito fácil. Como você falou, uma pessoa inteligente realmente vai ter uma tendência a ficar mais triste. Porque ela vê como o mundo é uma merda. Exato. Certo? Sim. É uma coisa muito óbvia, assim. Eu não sei por que, às vezes, ficam falando, esse estereótipo de que um sujeito que é inteligente, na verdade, não tem nada a ver com a tristeza, com a depressão. Não só tem estudos mostrando isso, mas é muito fácil de você entender. Tem uma lógica muito forte aí que corrobora, né? Tipo, uma pessoa inteligente é uma pessoa que vai perceber coisas que a maioria das pessoas não consegue perceber porque não tem a inteligência o suficiente para percebê-las. E quando você percebe muitas coisas, você percebe que o mundo não é uma caixinha de flores que a Disney te vendeu. O mundo é uma merda, é muito cruel, é um jogo por poder, dinheiro e imagem e outras coisas que é simplesmente perverso para qualquer pessoa. A gente não evoluiu para viver numa sociedade tão grande quanto essa. A gente passou 300 mil anos de espécie na mata, porra, sem civilização. Então, o nosso DNA está muito mais acostumado com uma vida sem esses inputs externos, com uma variedade, uma abundância gigantesca, do que quando a gente vivia na mata, que a gente tinha que se preocupar em caçar, comer, correr do tigre que tava te matar e ter a sua família, tá ligado? Sim, óbvio que depende do povo. Tem povos que já há muito tempo não tinham exatamente essa tendência, né? Mas assim, eu entendo o seu ponto, mas não só. Quando você para pensar na questão da inteligência, assim, eu fiz um story uma vez lá no Instagram que eu tenho, chama Liberdade VIP, que o outro, eu fui levar um shadow ban, mas enfim. Eu fiz um story que algumas pessoas ficaram assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O QI médio do brasileiro é 87, se eu não me engano, certo? Se você pegar ele como referência do médio e um sujeito que tem um QI de 140, 150, pega essa diferença. É quase o dobro, né, se for pensar. Agora, quando você leva em consideração que o retardamento mental grave, eu não lembro o número exato, mas é como se fosse 40, a disparidade pode ser até similar, certo? Faz sentido. Então, assim, pensa para se comunicar, pensa para você conseguir se relacionar. Não é uma coisa fácil, entendeu? Não. A gente é um bicho muito limitado para um universo ultra complexo. Exato. E até mesmo as pessoas mais inteligentes de 140 de QI, mesmo a gente tendo esse QI, as pessoas que têm esse QI não têm um QI o suficiente para poder lidar totalmente com a complexidade universal. Tipo, é possível, dentro da evolução, existirem seres com 2.000 de QI, com 7.000 de QI. Só que a gente não tem essa capacidade por causa da nossa limitação cognitiva, da nossa estrutura que a gente nasce. Então, é difícil para todo mundo entender a realidade, de verdade, assim. Acho que ninguém consegue, de verdade. Com certeza. Mas, assim, voltando à questão do QI, eu achei um estudo que eu não trouxe, mas vocês podem procurar, que relaciona, tem uma correlação bem interessante entre um QI realmente alto, digo, acima de 140, com traços relacionados ao autismo. Isso é verdade. Certo? Não que o autista necessariamente vai ter um QI alto, que alguns não têm, mas... Sim, mas necessariamente uma pessoa com QI muito alto vai parecer, pelo menos para mídia ou para medicina, um autista. Sim, e até às vezes é diagnosticado, certo?
E é fácil compreender, porque assim, quando você tem uma habilidade extraordinária de um lado teu ali, geralmente tem assim um desbalanço, certo? Especialmente questões sociais e assim em diante. Então aquele estereótipo que a gente vê muitas vezes em filme, as pessoas acham, é só um estereótipo, uma pessoa inteligente não é assim, ela é normal. Eu conheci gente muito inteligente, especialmente no Vale do Silício. Todos, sem exceção, ou eles eram autistas mesmo, diagnosticados, alguns que sofriam até o momento que eles já eram adultos com aquilo, ou eles eram bem estranhos, assim, sabe? Eles eram pessoas que chamavam a atenção de quão esdrúxulos eles eram. Sim, sim. Então, eu acho que é importante fazer isso, porque aqui no Brasil, não todos, mas tem muita gente que tem um enorme desprezo, eu acho que é até uma certa inveja, não sei, com pessoas que são assim, certo? Sim, e talvez eles eles ultravalorizem essa estranheza social da pessoa muito inteligente até para menosprezar a capacidade cognitiva dela, né? Tipo assim, o cara é inteligente, mas ele é um esquisitão do caralho, então prefiro ser burro, tá ligado? Exatamente. E tem pessoas muito inteligentes, muito capazes, e aqui eu não tô nem falando só de QI, tá? Eu acho que o QI é só uma métrica que foi criada por alguns cientistas, mas inteligência mesmo é algo que, para quem acredita no espiritual, tá ligado a isso. Os gregos chamavam de nous, o contato com algo bem acima, certo? A gente observa que essas pessoas não só já têm essas predisposições a terem dificuldades sociais, mas elas são cada vez mais odiadas, porque são pessoas que geralmente são o quê? Dissidentes, certo? São pessoas que têm opiniões que não são como a da maioria. E no momento que a gente está vivendo, honestamente, eu acho que nunca foi tão difícil você ser um dissidente. Sim, porque hoje existe uma narrativa ideológica do que pode se pensar e existem grupos que querem impor essa narrativa na sociedade através da força, inclusive. E não é estar falando da força de armas, mas da força econômica, até da força social, de humilhação, de menosprezo por essas pessoas, não porque elas são inteligentes, mas porque elas estão falando algo que vai de encontro com seu interesse ideológico. Exatamente. Vou dar um exemplo, tá? Você. Tem muita gente que chega no Twitter e fica falando, o Monark é burro. Você deve ter visto isso. Pouquinho só um pouquinho. Eu vou falar a verdade. Quem chega e acredita realmente que você é burro, número 1, talvez seja você próprio, só se você acreditar, não sei se é o caso. Número 2, uma pessoa que é verdadeiramente burra, mas sofre com aquele efeito Dunning-Kruger. A pessoa não sabe que ela mesma é uma pessoa completamente ignorante, não faz ideia do que ela tá falando e tudo o resto. E aí ela realmente acredita isso. E às vezes você só tava meio bêbado, às vezes você só tava, né... Às vezes eu sou meio burro também. Eu acho que... Eu tenho a capacidade de ser muito burro, tá ligado? Todo mundo tem. Mas assim, vendo o que você fez com o podcast, vendo a sua trajetória... Não tem como você ser um cara estúpido, entendeu? Estúpido eu acho que eu não sou mesmo. Não tem como. Sim. Mas é nesse sentido que eu falo, assim, a pessoa inteligente, ela vai provocar, ela vai falar, ainda mais se é autista. O autista não tem esse senso de empatia, nossa senhora, eu tenho que ser bonzinho aqui. O cara chega, fala a verdade sem nem saber que tá ofendendo, sem nem saber, sem nem levar isso em consideração. O que ele se importa é em expor a verdade. E essas pessoas são cada vez mais caçadas, eu vou me incluir aqui, porque... assim, o consenso social, né, aquele coletivismo sufocador, cara, tá se tornando um negócio absurdo, entendeu? Tá mesmo. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.